Paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra ao seu coração nesse dia. Quero ler aqui na carta do apóstolo Paulo ao segundo Coríntios, capítulo 12, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Diz o seguinte: E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa segunda carta aos Coríntios, é uma cidade onde ele pregou, onde ele conviveu um período com aqueles irmãos, e havia nessa cidade, e até na região ali, uma forma totalmente diferente da vida que a gente tem hoje no Brasil, Se a gente fizer uma comparação, a nossa formação aqui, a formação da sociedade ocidental, é baseada na fé cristã. Então, nesses últimos anos, na minha geração, é que a gente vê uma certa promiscuidade, a questão do casamento. Na época dos meus pais, eu tenho 32 anos, era algo assim muito... Era tipo que obrigatório, sabe? A sociedade ela tinha como repulsa atitudes de prostituição, e relação íntima fora do casamento. Então havia uma certa resistência quanto a isso. E na minha geração a gente viu que isso, infelizmente, não sei, a sociedade passou a desvalorizar, não sei se pelo governo, ação satânica, estão desvalorizando o casamento, e isso é reflexo, Por que eu estou falando isso? Porque lá na cidade de Corinto, eles não tinham uma base cristã. Então eles adoravam a deuses pagãos, e na adoração havia promiscuidade, havia sexo, havia várias formas, era uma questão, na questão moral, Por exemplo, no Império Romano, era normal um líder, um professor, ter relação com seu aluno, relação íntima. Então era algo comum, então era algo praticamente natural. Agora imagina uma pregação do Evangelho falando que tudo aquilo é abominação diante de Deus, que o homem deve casar com uma mulher e ter uma vida, uma família. Então era algo totalmente contrário à sociedade que eles viviam. E eles precisavam viver em santidade. Só que muitas daquelas pessoas que se converteram e iam para a igreja, apesar de ser uma igreja cheia de Deus, ter vários dons espirituais, eles aceitavam, o apóstolo Paulo combateu na primeira carta aos Coríntios, a passividade deles diante de um pecado grave, que era o pecado de um filho ter relação com a mulher do seu pai, com o padrasto, no caso. Ele tinha relação com a madrasta, e relações íntimas, E o apóstolo Paulo achou isso extremamente errado, e a postura da igreja era o que? Era punir, não aceitar esse tipo de conduta, porque aqueles que vêm a Cristo, eles devem ser transformados e mudar de vida. Automaticamente isso vai acontecer, e a igreja não pode referendar esse tipo de atitude que é contrária à palavra de Deus. Então eles viviam nesse contexto, em questão de promiscuidade, e de imoralidade sexual, algo normal para a sociedade, infelizmente. E quando o apóstolo Paulo escreve essa primeira carta, eles recebem de forma negativa isso. E o apóstolo Paulo, ele tinha recebido de Deus uma revelação muito forte. Quando ele começa falando aqui no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele fala dele. Ele fala que ele conhecia um homem, que não sabia se no corpo ou se fora do corpo, que havia sido levado ao terceiro céu. Isso é onde está a glória de Deus, onde Deus é o paraíso, E ele falou que viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. E ele nem cita o que ele realmente viu lá. Só que ele diz aqui, a partir do versículo 7, o objetivo dele ter esse espinho na carne era para que ele não se exaltasse. Por quê? Pelas excelências das revelações. Além dele ser extremamente preparado intelectualmente, de estudo e preparo,
ele recebeu uma revelação do Evangelho de Deus, né? E isso o capacitou a suportar as perseguições, porque ele conheceu de fato Cristo, Cristo se revelou a ele, né? E ele sabia o que ele ia conquistar na eternidade se ele fosse fiel a Deus. Então essa revelação fez com que ele tivesse força de ser o maior missionário, né? Se a gente observar do Novo Testamento, ele até fez mais do que praticamente todos os discípulos. E quando, né, na conversão dele, até o próprio Deus fala, olha, eu vou usar ele e vou lhe mostrar quanto ele precisa, né? Eu vou convencê-lo a sofrer pelo meu nome. E foi isso a vida de Paulo, né? Ele, depois que se converte, ele sofre várias perseguições, mas ele considerava aquelas coisas anteriores como esterco para ganhar a Cristo. Ele diz, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Alguns dizem que não sabia o que era de fato esse espinho na carne, né? Não fica muito claro, mas pode ser sim, que aqui está explicado, né? Um mensageiro de Satanás, talvez uma possessão maligna, pressionando ele para que ele não se exaltasse, até porque ele tinha, né, excelentes revelações de Deus. Ele podia, e ele sabia de fato que ele tinha feito e estava fazendo um trabalho especial, para ele não falar, eu sou o melhor dos apóstolos. Manuela, para de barulho. E ele então, ele fala que orou 3 vezes para que se desviasse dele, né, essa situação. Só que a resposta de Deus foi não. E muitas vezes Deus fala não para nós. Aí disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a graça é um dom imerecido, é um favor imerecido, né? E essa graça de Deus demonstra a sua presença, o seu amor, a sua misericórdia, né? E era necessário, porque Deus sabe que se Ele não permite algo pra gente, possivelmente Paulo não conseguiria suportar e ele iria ser dominado pela soberba. E a gente observa que em muitas ocasiões, muitas pessoas foram dominadas pela arrogância, pela soberba, o próprio Nabucodonosor, até mesmo, né, Lúcifer, Satanás, ele se deixou levar pela soberba. Então o apóstolo Paulo precisava desse espinho na carne para que ele conseguisse permanecer firme no seu propósito e entender que ele não poderia de maneira nenhuma se deixar dominar pela arrogância, pela soberba, né? Dele achar que realmente ele era alguém importante, porque esse é uma linha muito tênue para a gente buscar a glória, né? E na verdade nós somos servos e precisamos, pelo que sinto, ele diz no versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Aqui no versículo 10 ele explica, né? Porque ele se alegrava passando essas necessidades, nas fraquezas, né, nas injúrias, quando as pessoas se levantavam contra o ministério dele, dizendo que ele não tinha autoridade para pregar, porque ele não era um dos 12, né? A mensagem que ele pregava não era uma mensagem palatável, agradável, mas era a verdadeira mensagem de Cristo. Então ele sentia prazer nisso, até nas perseguições, no sofrimento, nas angústias, por amor de Cristo, porque Deus havia se revelado a ele, Cristo havia se revelado a ele, e ele sabia que a maior riqueza dele não seria na terra, mas sim na eternidade, quando ele chegasse na eternidade, né? Por isso que ele diz, antes dele morrer, combati o bom combate, quando ele escreve lá a Timóteo, a segunda carta, a última carta que ele escreveu, ele diz, combati o bom combate, 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É importante que a gente também consiga concluir a nossa caminhada, né? E dizer isso que ele disse. Então, porque quando estou fraco, então eu sou forte, né? Não é a questão da fraqueza do pecado, mas sim quando ele está vulnerável, quando ele está em uma situação quando nós nos aproximamos de Deus, nós vemos as nossas fragilidades, né? O Espírito Santo nos revela a nossa fragilidade, a nossa fraqueza humana, e a graça de Deus, ela nos fortalece, né? A presença de Deus, a bênção de Deus, a aprovação de Deus pelos nossos esforços de permanecer em Cristo e não aceitar o pecado em nossas vidas de forma passiva. É claro que nós vamos falhar em alguns momentos, mas o importante é que a gente não deixe de lutar,
contra o pecado e olhar para Cristo, porque a graça dele nos basta e o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza, para que o nome de Jesus seja sempre glorificado através das nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.